Ana não chega. Posso me apresentar, então? Claro, pode. Boa noite a todos. Meu nome é Cleia. Eu sou professora estudadora. Estudiosa. Eu sou professora no curso de Sistemas de Informação e de Engenharia de Software da PUC, já há alguns anos. E convidada pelo Lucas, né, Lucas, para estar aqui hoje conversando com vocês sobre o documentário, né, O Dilema das Redes, traduzido para o português, O Dilema das Redes. Né? Todos assistiram? Assistiram? Importante, né? Não ter visto, né? E a Ana chegou. Boa noite. Boa noite, Cleia. Oi, Boa Ana, noite, tudo Lucas. bem? Boa noite a todos. Boa noite. Comecei a conversar aqui um pouquinho. A Cleia estava se apresentando para a gente. Acho que a gente pode começar. Vamos prestigiar quem chegou no horário, né? Quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer em nome da comissão Cleia Amaral, por ter aceito o nosso convite, Ana Carolina também, psicóloga, psicanalista, membro efetivo da SBPMG. Essa é a nossa 28ª edição do Cinema Psicanálise. Estava contando com a Cleia aqui. São 4 eventos por ano. Estamos fechando o 7º ano do Cinema Psicanálise com esse filme e esse documentário que é tão impactante, né? O Dilema das Redes, ele é tão atual, né? A gente tem esse costume no Cinema Psicanálise, a gente sempre tem alguém da psicanálise e alguém convidado, né? De fora do cinema, da filosofia. Hoje é professora da PUC na área de TI, né? Antes da gente começar, eu vou passar a palavra para a Cleia, mas antes da gente começar, eu queria ler para vocês um trechinho de um livro que eu estou lendo, que se chama Os Engenheiros do Caos, do Giuliano da Empoli, de 2019. É um livro muito fininho, eu recomendo. Só introdutoriamente, eu vou ler para vocês um trecho que ele fala assim, ó. Um elemento fundamental da ideologia do Vale do Silício é a sabedoria das multidões. Não confiem nos especialistas. As pessoas comuns sabem mais. O fato de andar por aí com a verdade nos bolsos, na forma de um pequeno aparelho brilhante, colorido, no qual basta apoiar o dedo para ter todas as respostas do mundo, influencia inevitavelmente cada um de nós. Fomos nos habituando a ter nossas demandas e nossos desejos imediatamente satisfeitos. Uma forma de impaciência legítima tomou conta de todo mundo. Não estamos mais dispostos a esperar. Google, Amazon e os deliveries de comida nos habituaram a ver nossos desejos atendidos antes mesmo de terem sido totalmente formulados. Somos criaturas sociais e nosso bem-estar depende, em boa parte, da aprovação dos que estão em volta. Ao contrário dos outros animais, o homem nasce sem defesas e sem competências e continua assim por muitos anos. Desde o início, a sua sobrevivência depende das relações que ele consegue estabelecer com os outros. O diabólico poder de atração das redes sociais se baseia nesse elemento primordial. Cada curtida é uma carícia maternal em nosso ego. A arquitetura do Facebook é toda sustentada sobre a nossa necessidade de reconhecimento. Vou passar a palavra para a Cleia. Cada um vai ter 30 minutos, mais ou menos. A Cleia, depois a Ana. Depois a gente abre o debate. Tá bom? Fique à vontade, Cleia. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, Lucas, para discutir esse tema, né, conversar sobre isso. E gostaria de, em primeiro lugar, falar que nós não sou uma expert no assunto, sou interessada, estudiosa e observadora desse contexto. Com certeza, todos nós que estamos aqui somos sabedores de muitas coisas, né? E sobre esse tema, então eu não quero aqui ocupar a posição de alguém que sabe alguma coisa sobre isso.
né? Vamos conversar no mesmo, do mesmo ponto de vista, no mesmo lugar. Acho que todos que assistiram o documentário têm, e que são viventes hoje, né? Estamos aqui nessa sociedade, nós participamos desse contexto, podemos falar muito bem sobre esse tema. Então, assim, eu gostaria de começar a ouvir um pouco de vocês. Todos assistiram? Quem assistiu? Eu tinha feito a pergunta aqui no início, assistiram? Positivo ou negativo? Bom ou ruim? Essas duas dualidades aí, só para a gente começar. O que vocês acharam? Os microfones estão fechados, Lu? Então, mas podem desmutar quem quiser. Eu achei impactante o filme, assim. Impactante, né? O que uma palavra assim, impactante, né, Lucas? Mas alguém achou tem algum conceito para poder falar sobre o documentário? Eu também achei impactante e preocupante. Surpreendente. Surpreendente? Beleza. Então, deixa eu começar aqui alguns pontos, né? Primeiro elemento que eu acho muitas informações surpreendentes, assustador. Uma primeira informação, uma primeira ponto aqui. A tradução do título do em inglês para o português, ela não foi muito feliz, não, né? O termo em inglês, né? Dilema social, e eles traduziram para o português dilema das redes sociais, né? Colocar a palavrinha rede ali no meio, né? Mas e isso é interessante pontuar porque o que é apontado no documentário como alguma coisa que seja assustadora, como alguém falou aqui, impactante, né? Ele não está presente só nas redes sociais, né? Os algoritmos rastreadores das nossas atividades, eles estão presentes em todas as tecnologias que nós utilizamos, inclusive no Netflix, né? O Netflix usa os algoritmos de recomendação para analisar o comportamento das pessoas que estão assistindo os produtos que ela comercializa, né? Então, assim, o documentário, ele apresenta as redes sociais como um vilão dentro do universo aqui, do que é abordado das redes sociais, né? Mas a gente precisa considerar que não são só as redes sociais que fazem uso do que é dito lá, né, como é explicitado no documento, no documentário, como é mostrado no documentário, os algoritmos de recomendação, que são os algoritmos que vão captar a sua atenção, né, e te oferecer coisas que têm relação com a sua capacidade de resposta ali, a partir dos cliques, a partir do like que você for dando, e aquilo então vai prender sua atenção e vai os três demôniozinhos que fica lá, né, só enviando coisas para aquele menino lá que está completamente apático, né, completamente seduzido pelo que está aparecendo na tela, e aqueles demôniozinhos lá vão só levando coisas. Primeiro, eles tentam encontrar, né, os algoritmos, tentam encontrar o que é que vai seduzir aquele menino, para poder, depois que eu capturá-lo como se fosse um peixe, né, aí então eu vou utilizar de mensagens que são manipuladas para poder seduzir esse garoto, né, um menino, um adolescente, para as propagandas, as ideias de manipulação política,
Então, assim, esse esquema de utilização dos algoritmos, que nada mais é. O que é um algoritmo? É um software, né? É um software que, por exemplo, nos ajuda a encontrar as informações no Google, quando nós estamos procurando as informações, né? Então, ele é um software que vai auxiliar o processo de uso das pessoas de vários recursos de tecnologia. Então, quando você está pesquisando algum assunto no Google, para aquilo se aproximar ao máximo o retorno, a resposta que o Google vai te dar, para ela se aproximar ao máximo da sua demanda, né? Porque imagina, são 4 trilhões de dados quase todos os dias que são armazenados e que nascem na internet. Então, imagina, para uma ferramenta de busca, achar aquele termo específico que você está precisando, pesquisando ali, ele precisa de utilizar um recurso para poder não te trazer, por exemplo, se você pesquisar SBC, né, e ele te retornar Sociedade Brasileira de Computação ao invés de Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? A sigla é a mesma, só que são órgãos completamente diferentes. O que o algoritmo vai fazer? O algoritmo vai rastrear os seus hábitos, analisar os seus hábitos de busca na sua máquina ou no seu celular, e vai ver se você é um médico ou um paciente ou um médico da área de cardiologia, ele não vai te trazer coisas da área de SBC, que é a Sociedade Brasileira de Computação. Ele vai te trazer coisas da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, o algoritmo, ele facilita esse processo. E se não for assim, não existe possibilidade de você fazer uma busca que seja adequada ao perfil do que o usuário está buscando. Então, esse recurso, ele nada mais é do que um recurso computacional que as redes sociais também utilizam, né? E é preciso separar algumas coisas. Tecnologia é uma coisa, rede social é outra coisa, é um produto da tecnologia, e os algoritmos é outra coisa. O documentário parece colocar todas essas coisas meio que misturadas, né? E as pessoas ficam sem entender direito ali. Então, assim, o filme, o documentário, ele não discute questões básicas para fazer com que as pessoas entendam como que esses mecanismos funcionam, independentes e em conjunto, para a gente poder entender qual que é o nosso papel dentro desse contexto de usuários de tecnologia digital, que é o tablet, o celular, o computador, a internet, a rede de streaming, né, que é o Netflix, todos esses são considerados tecnologias. O algoritmo genético é um recurso computacional, é um software que é utilizado por qualquer uma dessas tecnologias para auxiliar as pessoas a utilizar bem essas tecnologias. Por exemplo, quando você usa um aplicativo de delivery para poder entregar os seus produtos em casa, né, um iFood, esse aplicativo, o Uber, né, um aplicativo de serviço, ele é uma ferramenta de tecnologia, um software que está usando um algoritmo para acelerar e melhorar o processo do serviço que ele está te oferecendo. Então, imagina se toda hora que você for fazer um pedido no iFood, você ter que colocar o seu endereço, ou os endereços que você usa toda hora. O processo de fazer um pedido utilizando o iFood, ele ia ficar muito demorado, ele ia ficar lento, e o objetivo do serviço é essa rapidez, é usar a inteligência da tecnologia para te oferecer o serviço rápido de você solicitar um carro, de você solicitar um delivery. Então, ele vai usar o algoritmo genético porque ele vai pegar todas as suas
todos os seus acessos naquela ferramenta, tudo que você usou naquela ferramenta, e vai guardar aquilo para todo momento que você precisar daquele serviço, ele conseguir te oferecer isso numa rapidez atômica, né, da computação, que é o que nós queremos, que é o que a gente precisa, né, na sociedade atual, no contexto da sociedade atual. Então, o recuperador de informações, né, o Google ou qualquer outro, que existem vários, eles vão usar o mesmo recurso, o Uber vai usar o mesmo recurso, a plataforma de streaming que você tem lá no Netflix não tem seu perfil? Então, por exemplo, as famílias, né, cada um tem o seu perfil lá. Se você abre no perfil do seu filho, tem uma lista de que é uma adolescente ou que é uma criança, você tem uma lista de filmes permitidos e que é de acordo com aquele perfil. É o algoritmo que faz esse apanhado do que tem na plataforma e oferece. Se você abre no perfil de um adulto e tem os filmes que ele já viu, e o tempo que ele ficou vendo o filme, o tempo que ele ficou vendo a série, o tempo que ele parou vendo determinado filme, tudo isso é armazenado pelo algoritmo, para quando você abrir o seu perfil, ser oferecido para você aquilo que vai facilitar a sua vida de escolher dentro da plataforma uma grande quantidade. Né? Então, a tecnologia dos algoritmos, ela é utilizada dentro das tecnologias digitais para facilitar esse uso que a gente faz hoje dessas ferramentas. E é quase que impossível hoje nós vivermos sem essas ferramentas. Olha aqui, nós estamos fazendo uma reunião remota, que eu acho que se algum dia presencialmente nós jamais estaríamos juntos aqui, todas essas pessoas, nesse mesmo horário. Então, nós estamos usando esse recurso da tecnologia, que é muito bom, e que está de acordo com o desenvolvimento da nossa sociedade, que tem milhões de pessoas, né, vários assuntos, que cresceu, que se desenvolveu. Se nós estivéssemos usando os recursos que nós tínhamos para comunicação na década de 70, na década de 80, nós não estaríamos onde nós estamos hoje. Consequentemente, nós não teríamos todos os produtos, todas as facilidades, todos os recursos que nós temos hoje. É maravilhoso você poder, por exemplo, utilizar uma plataforma de streaming para você ver um canal internacional, para você assistir um filme, para você ver um documentário numa língua estrangeira que você pode estar estudando, que você vai aprender mais. Você vê um artigo de periódico publicado num periódico científico, hoje você abrir, conseguir acessar isso numa rapidez. Quando eu comecei a estudar na faculdade, comecei a trabalhar com iniciação científica, o primeiro artigo que o meu orientador pediu para a gente ler, a gente levou 3 meses para conseguir o artigo inteiro para ler. Por quê? A gente teve que pedir por correio, num periódico britânico, que levou 3 meses. Isso, não sou tão velha, não, isso foi outro dia. Hoje, a gente abre e tem acesso a isso. Então, assim, o documentário pinta as tecnologias como alguma coisa que é produto dessa nossa sociedade, mas é meio maldita, como se é alguma coisa que tem uma autonomia, que vai invadir a vida das pessoas, que vai usar as pessoas, que vai usar, fazer uso da mente das pessoas, e aí me reportou sempre aos mesmos recursos, quando o rádio apareceu, quando a TV apareceu, quando os jornais, folhetins impressos apareceram. As pessoas, esses mecanismos de comunicação, eles utilizavam os mesmos recursos de sedução do marketing para poder atrair a atenção das pessoas. Então, assim, a tecnologia está nesse patamar de ser a ferramenta que nos traz tantos benefícios, né? De poder pedir uma comida em casa, de poder pedir um táxi rapidinho e você chegar no lugar, de poder ler documentários, de poder ver filmes, de poder ver conteúdos, né?
científicos de boa qualidade, assistir canais de televisão filmes de outras línguas de boa qualidade. Então, a tecnologia de comunicação, ela tem esses benefícios todos que são excelentes e que, se nós não estivéssemos utilizando esses recursos tecnológicos, a gente estaria um pouquinho atrasado aí no desenvolvimento da sociedade. E tem os algoritmos, que é esse recurso computacional de software que ajuda essa tecnologia a desenvolver o serviço dela, a executar as tarefas dela. Falando de uma maneira bem assim, didático para as pessoas entenderem, né? Então, os algoritmos genéticos é o sistema que vai propiciar que essas ferramentas tecnológicas desenvolvam o trabalho dela. Agora, tem as redes sociais. As redes sociais, ela é um modelo de negócio. Rede social é um modelo de negócio. Assim como o jornal, assim como canais de TV, assim como o cinema. As redes sociais, e ela vai usar enquanto modelo de negócio todos esses mecanismos da tecnologia digital, dos algoritmos, para fazer o negócio dela funcionar. Assim como um jornal, assim como um canal de televisão, assim como o Extreme. Então, o que as redes sociais fazem de capturar a atenção das pessoas, de observar o que as pessoas utilizam, como elas utilizam, o que elas fazem, é o mesmo mecanismo do marketing de séculos atrás. Então, sob esse ponto de vista, não tem novidade nenhuma ali no documentário. A novidade, a questão nova, que também não é muito aprofundada, é que os recursos computacionais, eles se desenvolveram muito nos últimos anos. Então, se antes o jornal impresso ou a revista levava meses para poder capturar informações dos assinantes, saber o que eles gostam, o que eles fazem, como eles leem, para eu poder fazer uma propaganda de marketing, para eu poder vender meu produto. Levava-se anos para fazer isso, com os recursos computacionais, que melhoraram muito. Duas coisas que melhorou muito: capacidade de processamento computacional, que se desenvolveu assim violentamente. Os processadores dos computadores, eles conseguem trabalhar numa velocidade atômica, estratosférica, muito. Então, ele consegue pegar uma quantidade muito grande de dados, armazenar isso, que é outro grande desenvolvimento computacional que nós tivemos nos últimos anos. O armazenamento em nuvens praticamente eliminou todos os problemas de armazenamento que a gente tinha, né? Tá tudo nas nuvens. Se você não tem espaço no seu computador, no seu telefone, tem nas nuvens. Então, você pode colocar tudo lá. Suas fotos, seus vídeos, suas mensagens, tá tudo guardado. E você pode buscar. Você pode buscar, e também o Google pode buscar, e também o Facebook pode buscar, e também qualquer uma das redes sociais também pode usar isso. O fato de estar na sua conta, com o seu usuário, com a sua senha, não impede de que essas informações possam ser usadas. Pode não acessar o seu conteúdo, o conteúdo da sua mensagem, mas ele sabe quem enviou, quando, tamanho, características dela, se tem imagem, se tem texto, se tem vídeo, de onde, que tipo de imagem. Eu posso não ver a sua foto lá dentro, mas eu sei os metadados dessa informação. E, por conta do desenvolvimento computacional, que melhorou bastante, e por conta da capacidade computacional, todas essas informações, elas são utilizadas. Todos esses dados, eles são utilizados por este modelo de negócio que são as redes sociais. Então, o que a gente precisa entender é que separar o joio do trigo aí. As tecnologias computacionais, sem elas, nós não estaríamos aqui. Ponto. As redes sociais é um modelo de negócio que você, quanto cidadão, ser humano, pensante, opta, escolhe, é sua decisão
estar numa rede social, enviar mensagens, e dar like nas mensagens, comentar as mensagens, o conteúdo da sua mensagem é decisão de cada um. Então, por isso que o documentário, o título dele em inglês é Dilema Social, porque o que está em xeque é o comportamento das pessoas com relação a essas tecnologias. É como elas usam essas tecnologias. E como o modelo de negócio das redes sociais utilizam as informações geradas por você para fazer o negócio deles. Você saindo da rede social, encerrando sua conta, porque fiquei assustado, vou encerrar minha conta, não vou mais usar. Não faz a menor diferença. Você sozinho, um item de dado, não faz a menor diferença. Por exemplo, eu não tenho perfil nas redes sociais, mas a minha gata tem. Tem a fotinha dela lá, tem tudo dela. Né? Tem o nome, ela tem pedigree, tem tudo. Ela curte coisas, ela tem amigos, né? Os amigos curtem as fotos dela. Para a rede social, é a Gilda, não é a Cleia. Né? É a foto que ela curtiu, é o texto que ela escreveu, é o caminho que ela fez, o que ela percorreu. Por exemplo, a Gilda pesquisa passagem aérea de viagem, porque a Gilda adora viajar, a Gilda nunca saiu de dentro de casa. Gato, né? Gato não sai de casa. Quem sai é o dono do gato. Então, não interessa se é Gilda ou se é Cleia para a rede social. Interessa a pesquisa que eu fiz, o clique que eu dei na página da companhia aérea, do pacote de viagem, do passeio que eu quis ir, ou dos jornais que a Gilda lê. A Gilda lê jornais, a Gilda vê canais de televisão, né? Que é para ela aprender alemão, norueguês, francês. Né? Então, o que interessa para eles os cliques, os caminhos, não fulano, beltrano, ciclano. Então, o vídeo mostra, parecendo assim, que está construindo um conteúdo para aquele adolescente específico ali, o documentário. Não, ele está construindo um conteúdo para capturar a atenção de esse público aí com esse perfil. Então, assim, tem umas coisas no documentário que são muito perigosas da gente ver. Então, assim, eu anotei um ponto aqui que eu acho que já está acabando meu tempo, né, Ana? Mas Fica tranquilo. Isso. Já acabou o meu tempo, né, de falar. Não, fica tranquila, vamos conversar. Um tópico aqui, ó, lá no vídeo, no documentário, eu anotei aqui, 46 minutos e 59. Então, tem um pesquisador lá da área de psicologia que ele, 40 minutos e 1 segundo, que é o Jonathan Hart, que é PhD em psicologia social. Ele mostra lá um gráfico falando sobre o aumento gigantesco de dados sobre depressão e ansiedade entre adolescentes de 2011 de 2010 a 2011. Cresceu 189%. 70% do aumento se comparado com a primeira década do século. Olha, gente, na primeira década do século não existia dado capturado sobre casos de ansiedade, casos de depressão em adolescentes. Por quê? Porque nós não tínhamos mecanismos de captura de dados. Não se capturava o dado. Então, você não pode comparar dados de décadas diferentes, que você tinha recurso de capturar dados completamente diferentes. Nos últimos anos, cresceu muito as informações sobre essas doenças. Então, as pessoas, elas conhecem, elas sabem agora o que são essas doenças, como diagnosticar, os profissionais de saúde que estão aí também sabem. Então, é claro que cresceu o quê? A notificação da existência da doença. Não dados sobre da doença, não, dos transtornos, né? Não, então eu não posso fazer esse tipo de comparação. Isso cientificamente, isso não é uma evidência que a gente pode
analisar. E ele fala que isso coincidiu com o surgimento das redes sociais, como se a rede social fosse culpada pelo crescimento do número de depressão e ansiedade entre os adolescentes nesse período de 2010 e 2011. Então, cuidado, a gente tem que ver isso e contextualizar. E ele não fala nada sobre essas disparidades. Com as tecnologias da informação, melhorou muito a captura de dados. Melhorou muito. E é claro que a gente tem hoje muito mais dados sobre qualquer coisa. Sobre a eleição, sobre os candidatos, sobre o gosto das pessoas, sobre o que as pessoas querem. Porque esse algoritmo está fazendo o trabalho dele, está capturando isso. Né? Então, tudo vai... Se for analisar aqui da maneira como é o raciocínio dele, tudo aumentou, sim. Agora, é culpa das redes sociais? É culpa do uso da tecnologia? É outra coisa que precisa ser analisada. Então, eu não posso fazer essa afirmação de que isso está associado ao crescimento das redes sociais. Aí é o papel dos profissionais da área da saúde, né? Não é meu, eu só posso dizer sobre esse aspecto, né? Que o que aumentou com o desenvolvimento das tecnologias foi a captura de dados. E a possibilidade de analisar esse dado para tudo, para tudo, para tudo. Quantidade de carro, e aí é claro, né, a gente sabe, tem quantidade de carro, tem quantidade de telefone, porque se mede tudo. É capaz, a gente pode hoje contabilizar tudo. Quantas, por exemplo, o Netflix faz isso, quantas vezes você pisca na frente da tela, para poder mostrar para analisar de acordo com os parâmetros da psicologia, né, da neurociência, se a pessoa está atenta, se o conteúdo está ruim, se o conteúdo está agradando ou não desagradando, pelas piscadas de olho que a pessoa dá, pelo desvio que a pessoa faz na tela. Isso é possível medir, é pixel na tela, que esses algoritmos captam. E eles vão pegar isso e vão produzir conteúdos que estejam de acordo com as piscadas das pessoas ou com o... Isso é modelo de negócio. Se fazia isso antes com o marketing, só que era manual. O que a gente tem, então? É uma capacidade computacional gigantesca de tratar todos esses dados e oferecer esses dados. Agora, são as pessoas que estão clicando, entrando, construindo seus perfis, dando seus likes, construindo seu modelo, optando por usar as redes sociais. Vai seduzir? Vai, da mesma forma que as fotonovelas seduziam as mulheres da década de 30 e 40 que compravam as revistas para ver fotonovela, para ver fotos dos artistas. Do mesmo jeito, o mesmo processo. Aí sim, o que a gente tem que preocupar é com a capacidade computacional que melhorou muito. A inteligência artificial, sim, é um grande elemento que a gente precisa de discutir muito e de entender muito como que é o comportamento, né? A inteligência artificial está captando informações e conectando para tentar reproduzir o que é que seria o comportamento humano em algum modelo em que ela é usada, não é? Num robô, no sistema de visão, no realidade virtual, realidade aumentada, né? E para N outras coisas. Agora, isso é que é o grande, né, elemento, porque lá no documentário é essa piscada de olhos que o menino dá lá que aparece o post lá da namorada dele com outro menino lá e ele quer saber tudo o que está acontecendo, vai ver todas as fotos dela, vai percorrer todo o caminho que ela fez lá, vai querer ver tudo. E aí, ó, ele está indo por um caminho em que o link foi ver a foto do namorado e do namorado atual, da ex-namorada, que ele tinha, acho que é uma menina que ele tinha interesse, né? E aí começa a ver coisas sobre outros contextos, sobre outras, e sobre política, sobre veganismo, sobre várias outras coisas, né? Então, assim,
entender o contexto de comportamento desse modelo de negócio é essencial para a sociedade hoje, para você saber como é que as coisas funcionam e como que você se comporta dentro desse contexto, né? Enxergar a tecnologia como maldita, que vai estar causando isso tudo, é superficial. Só para começar. Bom, Cléia, muito obrigado pela sua fala, pela Vitória, né? A gente dar esse pontapé. Agora eu vou passar a palavra para a Ana, mas antes de passar a palavra para ela, eu fiquei pensando num elemento que chamou a minha atenção no documentário, é da rolagem infinita, né? Como que esse sistema alimenta o comportamento, a dinâmica do vício, né? Da pessoa ficar infinitamente rolando, rolando. E o problema que a gente tem, né, com certa frequência nos consultórios, que é essa dependência das redes sociais, né? Mas eu vou passar a palavra para ela. Obrigado, viu, Cleia? Bom, primeiro queria agradecer o Lucas, toda a comissão, né, pelo convite, é muito gostoso estar aqui, né, um evento, assim, muito querido da sociedade, né, que combina arte, que é uma coisa tão fundamental para a gente, que é psicanalista, né. Queria agradecer a vocês também por estarem aqui em plena terça, né, para os rostos conhecidos, queridos, e para os que estão chegando também. Então, queria agradecer a Cleia, hoje a gente conversou um pouquinho, assim, foi muito legal, né, que a gente foi pensando junto algumas questões, e realmente, assim, que ela traz, né, complementa, integra, né, o que a gente pensou também. Eu acho que a sensação, né, que o próprio documentário traz é um pouco da sensação que eu estou com a Cleia agora, meu coração ainda está disparado, assim, e eu estou aqui pensando, puxa, é a mesma sensação que eu tive ao ver o filme, né, e aí eu acho que eu estou pensando que eu entendi agora, na minha experiência, o que talvez as pessoas passaram quando Freud começou a falar que existia sexualidade infantil, que existia inconsciente, que ele regia a gente, né? E a gente, né, 100 anos depois, é difícil se colocar no lugar. E eu acho que pela primeira vez a Cleia me ajudou a me sentir no lugar. Porque não é que a gente não saiba dessas coisas que você coloca. Algumas a gente sabe, outras, para mim, pelo menos, foi muito novidade que você colocou, né? A gente que não é da área sabe. Outras não é novidade. No entanto, você desnuda essa situação. E eu acho que é isso, né, que o documentário também traz. Ele desnuda uma situação que para a gente não estava claro, né? Que você sabe que existe, mas daí a que alguém, né, ou alguma coisa, né, que eles colocam como maldito, né, olha para isso e esclarece a existência daquilo, isso já é angústia, né, que eu acho que é exatamente o que começa o documentário, que eu achei muito interessante, que é o ritmo, né, o ritmo do documentário, a hora que começa, aqueles monte de flash, fragmentos, exatamente, que é para gerar realmente uma angústia. Eu penso que eles já começam um documentário mostrando para a gente, na nossa experiência emocional, o que é que eles estão tratando, que é o uso das nossas sensações, o uso dos nossos sentimentos mais primitivos, né? Que esse fica cada vez mais claro conforme a gente vai ouvindo, que é isso aí, né? Existe um uso para questões que a gente trata como muito particulares, íntimas, primitivas, e que, na verdade, se capta muito mais do que a gente podia ter um acesso, pelo menos consciente. Então, agora, como que a gente não é captado por esse impacto do documentário? É realmente a hora que a gente pode pensar sobre ele. Então, como ele fala lá, pra gente, se a gente não compra, então a gente que é o produto. Se a gente não é consumido pelo documentário, sei que a gente pode consumi-lo, elaborá-lo e pensá-lo.
né, para a gente não ficar paralisado frente a essas situações. Então, do meu ponto de vista, assim, o alerta, né, o maldito, do maldito alerta, é o uso dessas questões primitivas da nossa mente, que é um pouco o que eu pensei em a gente conversar hoje. Se a gente pensar em algo primitivo, da onde que eles colocam que esse comportamento adicto, né, que até o Lucas comentou, né, o que é que a gente, enquanto psicanalista, também percebe de uma preocupação não só dos nossos pacientes ou até das crianças, mas dos pais, dos familiares, dos amigos, que perdem muitas vezes o contato, né, esse afeto compartilhado por uma questão das redes sociais. Então, eu lembrei de algo que a gente chama de tédio, né? Que talvez o tédio esteja ligado como um constituinte para se fazer esse comportamento adicto. O que a gente poderia chamar do tédio, né? Uma apatia que você mesmo estava falando, né, Cléria, desse rapaz, que você notou nesse rapaz. Quer dizer, a apatia é o ingrediente, parece que muito interessante para se fazer uma adição. Esse torpor, uma ausência, né, de sentido da própria existência, que a gente vê um pouco do filme na hora desse momento adolescente, que é um momento naturalmente mais frágil, mais complicado, que se vai repensar muitas coisas, se vai reviver muitos conflitos, com uma carga hormonal, social, sexual a todo vapor, né? Então, que se pode ter um sentido de não existência, mas não é só em adolescentes que a gente vê isso. Aliás, em adolescentes pode nem chegar a esse ponto, né? Ele pode transformar isso em algo mais vivaz, que ele vai atrás de ideais, é o que a gente espera. Mas, então, essa ausência de sentido me parece algo importante enquanto constituinte desse comportamento adicto. E eu peguei uma fala do Benjamin, que ele fala o seguinte, que se o sono é o ponto mais alto de distensão do físico, o tédio é o ponto mais alto de distensão do psíquico. O tédio é o pássaro de sonho, que choca os ovos da experiência. O menor sussurro nas folhagens o assusta. Né? Então, a hora que a gente tenta anular o tédio, que é uma coisa tão frequente que a gente vê hoje, né? Uma tentativa de se sair desse tédio, a gente corre o risco de viver uma existência insignificante. Né? E porque enfrentar o tédio é um movimento de luto. Outro nome, né, maldito, né, ultimamente, luto, né, não, a gente precisa viver intensamente as sensações, as emoções, e, na verdade, o tédio, ele requer que a gente tenha um luto por esse padrão de um significado pleno e absoluto para a nossa existência. Algo, inclusive, é vendido, né, nas redes sociais, né, nesse modelo de negócio, é algo vendido, né, o que é uma existência plena e absoluta, esse ideal. Então, numa sociedade, né, em que esse tédio precisa ser combatido, muitas vezes a gente transforma o tédio numa sequência de afazeres. Então, né, como ele coloca lá num dado momento, né? Então, ele faz uma coisa, que ele está sem o telefone, né, o rapaz. Então, ele arruma um sapato, depois ele arruma de novo, aí ele vira na cama, vira de novo, quer dizer, uma sequência de afazeres que a gente coloca, ou mesmo quando você fala, bom, eu tenho que, no final de semana, estudar, trabalhar, sair com os amigos, dormir, assistir um bom filme, ler um pouco de um livro, quer dizer, esse é o meu ideal. Então, eu faço uma sequência de afazeres, o que não torna capaz esse tédio aparecer, e aí sim uma criatividade legítima. E isso a gente que também atende criança vê em relação aos pais, né?
que quando, hoje em dia, os pais temem deixar esse filho numa ociosidade, né, num certo tédio, eles impedem essa criatividade, impede tolerância à frustração. Então, se coloca vários afazeres, né, numa tentativa de que eles possam, no ideal narcísico dos pais, não terem uma vida tediosa, ter uma vida muito interessante. Então, essa é uma preocupação também que a gente tem. Junto a isso, né, que eu acho que o tédio está associado, eu pensei na questão das sensações, né? O Bauman já falava, né, da sociedade, né, líquida, das sensações, né, num culto dessas sensações. E as vivências sensoriais, elas podem ou não adquirir um significado. Essa questão que o Lucas fala da rolagem, né? Isso que a gente, daí tem um monte de flashes, um atrás do outro, porque as sensações são assim, né? Se você se nutre de sensações, elas têm que ser uma na sequência da outra, cada vez mais interessante, né? Com uma estimulação que torna cada vez mais interessante e infinito. Então, é um caminho muito perigoso, no sentido de que você não vive esse luto que é imprescindível para você fazer um pensamento, para você ter uma crítica, né? Então, lá no dilema, a gente vê, né, ele vai ver do negócio lá do grupo extremista lá, ele vê um negócio, depois ele vê o outro, depois ele vê o outro, quer dizer, ele não consegue sequer ter um tempo para ter uma visão crítica a respeito disso, né? O Bauman, então, ele falava de né, que a gente pode virar um colecionador de sensações, né, nessa perseguição do bem-estar e da autossatisfação e de uma satisfação que a gente pode querer, inclusive, para os nossos filhos, né? Eu pensei também, né, isso que você leu a princípio, né, Lucas, eu achei muito interessante, né, porque você coloca essa questão também primitiva, né, de um reconhecimento, quer dizer, de um conhecimento através do olhar, né, e de quem que a gente tem esse primeiro olhar? Esse primeiro olhar é da nossa mãe, ou de alguém que faz esse papel. Então, se a gente está pensando em algo primitivo, realmente isso faz muito sentido, né? Porque é nesse primeiro olhar, é nesse reconhecimento, nesse conhecimento que eu me faço. Se eu estou com uma dificuldade em saber quem eu sou, numa fragilidade, numa vulnerabilidade na qual eu entro nesse modelo de negócio, como diz a Cleia, né? Ou seja, sem eu poder pensar sobre isso, eu sou uma isca fácil em busca desse reconhecimento sem fim, né? E aí, de novo, né, vem, a partir dessa apatia, uma necessidade de hiperestimulação, porque o reconhecimento, se ele não vem, né, de uma pessoa que eu sou próxima intimamente, eu preciso ter muito daquilo para talvez ter um pouquinho de ideia do que é alguém se preocupar comigo, né? Então, assim, tem que ter muita gente ou curtindo ou comentando para eu ter um pouco desse sentimento de que há uma preocupação comigo, que é também o que a gente busca, né? Que é alguém poder olhar por nós. Né? Tá aí a fé, né? A semente da fé, que é alguém se preocupar conosco. Né? E aí eu até coloquei assim, sabe, quanto de sensação a gente precisa para ter uma experiência emocional. Me parece que é isso que se busca também nas redes sociais, quer dizer, eu preciso de uma experiência emocional. E as pessoas, às vezes, confundem o que é experiência emocional do que é uma excitação. Então, por exemplo, o menino está lá jogando videogame, ou a menina está lá postando foto, tirando selfie, tal. Aí alguém olha e fala assim, nossa, está feliz da vida, deixa ela estar feliz. Não, isso é muito diferente de felicidade. Ele está excitado. Uma excitação, né, só vira uma experiência emocional, por exemplo, de alegria, de contentamento, se ela pode ser pensada, elaborada. Senão, ela vai ser descarregada naquilo só numa excitação. E o que vem depois da excitação? Vazio.
né? Você fica muito excitado com aquilo e depois aquilo desaparece, vai pelo ralo, né? Não fica dentro enquanto uma experiência. Que mais? Então, para que isso, né, para que essas sensações, esses encontros, que também, né, é algo que a Cleia não colocou, mas que eu acho que é muito importante, é o quanto que a tecnologia, as redes nos propiciou encontrar com as pessoas, né, inclusive agora na pandemia, inclusive agora na nossa reunião, mas eu digo assim, com amigos, com familiares, né, isso também foi muito importante. Agora, isso não pode tirar a nossa espera, porque é a espera, né? Alguém falou, foi você, né, Lucas, da impaciência legítima. Achei ótimo. O que é uma impaciência legítima, né? Porque se eu não tenho uma paciência, né, aquilo não pode decantar em mim, né? E eu lembrei de uma outra frase do Bauman, que ele fala assim, que o efeito de tirar a espera do desejo é tirar o desejo de espera. Então, uma coisa leva a outra. O que essa tecnologia, né, está transmitindo para a gente, para as gerações? Bom, e com isso, né, se a gente, como não somos feito mercadorias, como se coloca lá no documentário, e que isso provoca um desconforto, né? Por que nós somos usados? Porque primitivamente nós entramos nesse funcionamento, exatamente nesse funcionamento que é oferecido pelas redes sociais. Então, eu queria falar um pouquinho das características desse funcionamento primitivo, porque nós não estamos falando de uma escolha, né? Nós estamos, bom, eu escolho entrar, eu escolho fazer, não, está num outro âmbito. Como a Clélia disse, é uma sedução, né? É algo muito mais primitivo, é algo que capta, algo que nem a gente às vezes tem consciência, por exemplo, quantas vezes eu pisco, nunca pensei nisso, né? Mas o Netflix já pensou antes de mim, então assim, questões inconscientes, né, que a gente entra nesse funcionamento e que se a gente não pensar nisso, a gente é realmente captado. Então, nesse funcionamento primitivo, não há escolhas. Na verdade, o que você tem é uma causa e efeito. A nossa cabeça funciona de causa e efeito num funcionamento primitivo. E o que é levado em conta é você sobreviver. Então, o que está no nosso funcionamento primitivo? A perseguição, o medo. Então, você tem que se salvar. Então, uma criança pequena, a primeira, ela não vai pensar assim, nossa, deixa eu agradar meu amigo, para daí ele também me dar o brinquedo. Não, eu vou pegar quem pegou o brinquedo primeiro, ganhou. É assim o nosso funcionamento primitivo. E nós entramos assim, vocês vejam, em guerras, em momentos onde tem um déficit de alguma coisa, salve-se quem puder, a gente fala, não é? Esse é o funcionamento primitivo. Nesse funcionamento primitivo, existem certezas, que parece que é uma coisa que eles mostram muito, né, no documentário. Dizer, se vem de certezas. É muito difícil a gente se dar conta que a vida é uma incerteza. É muito difícil entrar em contato com isso, né? Que a gente é vulnerável, que a gente é dependente, que a gente é frágil. Então, a gente vai entrando num mundo onde se tem alguma certeza, onde que eu sei mais ou menos o que eu vou encontrar. No mundo primitivo, há o superego cruel, primitivo, que a gente fala. O que é isso? O superego é aquela entidade, como se fosse assim, que tende a proteger a gente. Então, eu vou, antes de atravessar a rua, vou olhar dos dois lados e vou atravessar. Por quê? Meu superego, ele me protege. Ele é um herdeiro dos nossos pais, do que nossos pais deixaram para a gente internamente. Só que a criança, por exemplo, o nosso mundo primitivo tem um superego cruel, ou seja, tudo que você faz está errado. É aquele que te critica, que você tenta de um jeito está errado, você tenta do outro está errado, né? Aquele diabinho que fica te perseguindo. Então, nesse mundo primitivo, é esse mundo que habita essas questões, mas também habita a magia,
né? Quando ele fala lá do ilusionismo, da magia, de novo no nosso mundo primitivo, que é só lá que cabe essa questão da magia, né? No âmbito do primitivo. Inclusive porque nesse âmbito aplana o nosso conhecimento. Então, qualquer pessoa pode ser um influenciador, contanto que ele tem engajamento. Hoje em dia não tem isso, né? Há pouco tempo atrás, a gente tinha os jornais, como a Clélia estava falando, quer dizer, quem era editor do jornal, quem era repórter, não era qualquer um, né? Era um cara tal, uma mulher tal, que foi formada naquilo, que tem um... Hoje não, qualquer pessoa pode fazer isso, né? E se ela tem um bom traquejo, tal, ela vai conseguir ser influenciadora. Então, isso faz com que eu que estou tentando, né, engajar pessoas, não precisa entrar em contato, por exemplo, com uma hierarquia de saberes, hierarquia de experiências, isso deixa todo mundo nivelado, o que deixa também muito tranquilo o meu medo de ser criticado, de ser menos experiente que alguém, entende? São todos esses funcionamentos primitivos que entram colaborando para que eu tenha um maior engajamento nas redes sociais, porque ela funciona dessa maneira. Então, não tem um vilão e um mocinho, realmente. É algo que se junta, né? Que se junta. Assim como uma coisa que eu achei muito interessante que eles colocaram lá, a teoria da conspiração, muito interessante, né? Porque realmente é algo desse funcionamento em meio da magia, né? Quer dizer, eu sei de algo, eu e poucas pessoas sabemos de algo muito sigiloso, muito importante, e isso engrandece o nosso narcisismo, né? Tão atacado pela realidade de que muitas vezes você não conhece muitas coisas, você precisa aprender tanto, você precisa estudar tanto, trabalhar tanto, não é? E aí, eu achei interessante, você pegou esse aspecto, né, que é o dilema social, e eu fiquei pensando que se coloca num dilema e não um fascínio. Eu diria que é mais, que a gente está falando mais de um fascínio do que de um dilema. Porque quando há dilema, há dúvida. A gente já não está no mundo primitivo. A gente tem dúvida. Será? Eu já não tenho mais certeza. E o que é colocado lá é diferente disso, né? Assim como no funcionamento fanático. Achei muito interessante isso também no filme, né? Porque aquele grupo, ele não só representa, mas ele simboliza, acho que um funcionamento muito perigoso, que é do fanatismo, que é o que eles colocam lá, né? Da questão da democracia, da humanidade, realmente, né? Porque se a gente começa só a poder ver aquilo que nos interessa, aquilo que está no nosso algoritmo, né? Aqui, se eu me desprendo da realidade que existe, né? E pessoas que, por exemplo, estão num almoço de família e estão lá no celular, né? Pessoas não só jovens, conheço pessoas idosas, né? Que fazem isso. Então, isso prende num fascínio que possibilita, talvez, um movimento fanático, né? Que não possibilita a dúvida. E qual é o problema, né, do funcionamento fanático? É que o fanático se sente um justiceiro, né, gente? Então, ele batalha por aquilo, inclusive porque ele está crente que ele tem razão e que ele vai ajudar as pessoas nesse sentido. Então, a gente tem daí uma tríade que a gente fala de um funcionamento psicótico, que é arrogância, estupidez e uma curiosidade intrusiva. Então, que isso pode aumentar, nutrir esse funcionamento. Mas, o que acontece? Os exageros, eles nunca satisfazem, né? Então, essa que é a questão. Por isso que isso volta para a gente conversar, volta, porque esses exageros não satisfazem, né? O que satisfaz, parece, que é a experiência emocional, que é tão buscada, né, dentro desse funcionamento dentro da rede, né? Então,
essa experiência emocional, ela vem, né, o que foi o que mais me preocupou, porque eu achei muito interessante isso que você colocou, né, Cleia, da questão da gente não poder mensurar, né, como que era antigamente, como que é agora, a partir daquele gráfico, né? Agora, a gente que está na clínica, a gente percebe, né, o aumento da procura com adolescentes muito, né, muito sofridos. E que, às vezes, assim, o ápice disso vai ser um autoflagelo, vai ser até um suicídio, mas o fato é que muitos beijos não estão sendo dados, muitas carteiras de motoristas não estão sendo tiradas, né? Então, isso me parece, né? Eu quero ouvir depois vocês, mas isso da minha experiência está sendo assim muito concreto, né? E isso me preocupa. Oi, Cléia. Eu ia falar justamente isso. Eu falei que, com relação às estatísticas, quem melhor pode clinicamente medir isso é quem está, né, clinicando. Agora, quem é que capta o dado da quantidade de paciente que você tinha antes que você tem agora? Esse dado ele não é capturado. Né? Você não tem que informar um órgão, tá? Olha, estou recebendo órgão. Esse dado ele não é capturado. Sim. Então, ele pode ser até não mensurado, pode ser até muito maior, porque ele não está sendo registrado, né? As ocorrências aí que ele fala são de instituições médicos hospitalares, que são capturados esses dados e eles usam isso. Agora, onde que a gente pode ter acesso a dados que diz realmente qual é a realidade, aí sim, a consequência disso, se isso está realmente relacionado à rede social ou ao dilema da sociedade, dos problemas. Sim, acho que é uma questão complexa, né? Não dá para a gente realmente colocar como causa e efeito, porque senão a gente está voltando nesse funcionamento primitivo, causa e efeito. A questão é muito mais complexa, né? E esse aspecto que você fala aí sobre a sedução, né? Olha para você ver o recurso do algoritmo para captar isso. Quase todos os discursos de manipulação, que a gente vai usar o termo manipular, né? Vamos manipular o usuário lá, que você está falando aí, que é o da sedução. Eles sempre começam esses discursos supremacistas, esses discursos radicais, né? Eu não aceito que você está sendo manipulado. Olha o que a grande mídia está fazendo com você. Olha o que você está sendo manipulado. Então, ele capta a pessoa nesse momento de fragilidade, porque a pessoa quer se sentir. Eu estou falando sob o ponto de vista do algoritmo, tá? Eu não tenho autoridade para falar sob o ponto de vista da psicologia, mas assim, o algoritmo ele capta esse momento em que a pessoa se sente na dúvida. Olha, será mesmo que eu estou sendo manipulada? Nossa, então qual é a verdade? Sim, que é a teoria da conspiração, né? Qual é a verdade? Então, essa vontade de ter uma verdade absoluta, né? Então, se a pessoa não tem uma firmeza, cabeça boa, eu não sei os termos, tá? Se a pessoa não está bem estruturada enquanto um indivíduo psicologicamente saudável, ele vai, olha, ele me alertou que eu estou sendo manipulado, então eu vou atrás do que ele está me mostrando que é a verdade, né? E aí, então, a pessoa é capturada dentro desses processos de manipulação. E a questão é que quanto mais a mãe está absorvida nesse mundo virtual, menos provável dessa criança poder se estruturar. Então é um ciclo vicioso. E aí, quanto mais frágil, mais eficiente é o colapso. E tem um ponto que ele fala lá também, né, que é até aquele... Eu não consegui identificar quem era a pessoa, mas ele aparece mais no final do filme, que é como se fosse um político, né, que
A tecnologia em si não é uma ameaça existencial. É a capacidade da tecnologia de trazer à tona o pior da sociedade, que são recursos que a tecnologia vai implementar. Sim, que é esse mundo primitivo, né? Quer dizer, que é essa verdade absoluta, né? Essa vontade de eu saber a verdade, enfim. Outra coisa também, os criadores dos algoritmos, junto com os profissionais da área de computação e matemática, são psicólogos. Uhum. Psicólogos, neurocientistas, são essas pessoas que Sim. entendem o formato, o cérebro, o comportamento do cérebro. Os maiores empregadores hoje de neurocientistas e das pessoas da área de psicologia são as empresas de rede social, são as que estão ligadas de alguma forma, que é uma cadeia de negócio gigantesca, gente. Não é só o Facebook lá com o escritório dele, é uma cadeia de negócio gigantesca. É a mesma coisa de você pensar da cadeia de negócio do transporte público. Tem uma cadeia enorme, tem o mecânico, tem a empresa de combustível, tem da fabricação, tem tudo, é uma cadeia gigantesca, não é só um grupo. Mas, Ana, você chegou a concluir sua fala? Não, posso só fechar? Claro, tá lá. Né? Então, é que eu queria falar mais um pouquinho dessa experiência, né? E eu me lembrei dessa situação assim, né? De você estar entupido, né, pelo excesso, quer dizer, e não ter esse espaço para se conectar, né? O que você estava falando, por exemplo, se conectar ao outro, se conectar a mãe com o filho, o irmão, né? E isso é tão interessante, né, que eu lembrei daquela situação, por exemplo, tem lá um monte de pais e as crianças apresentando, né, antes da pandemia, né, gente, agora, né, eu não sei como é que vai ser, mas antes era assim, né, era um tanto de celular, né, na frente, assim, e a pessoa vai olhando pelo celular, gravando aquilo. Eu acho isso muito significativo. Por quê? Porque isso mostra como a gente fica tentado, ligado ao futuro ideal. Quer dizer, mas no futuro eu vou ter o meu filho lá gravado, né? Isso que é importante. Mas e a vivência? Se você está preocupado no ângulo, se você está preocupado, como é que você vai viver aquela situação? Agora, para ver, por que é tão difícil viver aquilo? Porque a gente se conecta com o desconhecido, né? Então, se conectar com o desconhecido é muito difícil, mas é o único jeito para você fazer um ninho para a experiência. Então, se eu estou lá assistindo alguma coisa e não estou preocupado com gravar, eu tenho um ninho, né? Para quem sabe aquele ovo que eu estava falando do tédio, né? Virar algo, né? Virar um pássaro, né? E que pode voar e que pode ter novas experiências. Então, nesse sentido, é um processo criativo que a gente está falando, que é preciso ter sempre, principalmente nas redes sociais, né? A questão não me parece realmente como aquele autor do livro, né, que está lá no documentário, desliga tudo, né, que ele fala as 10 razões porque desconecta tudo. É um outro radicalismo. Né? Então, se você se desconecta daquilo, você continua não pensando sobre aquilo. A questão é dar visibilidade para o nosso desejo, o que é nosso sintoma, o que é nossa defesa, né? E a psicanálise é exatamente esse continente para refazer um tecido mental que às vezes fica esgarçado. Então, uma pessoa que fica adicta a uma rede social, que fica envolvida, né, ou como mostra aí, na ficção, né, aquele rapaz que acaba se envolvendo por caminhos tortuosos, né, com o grupo, né, e acaba sendo preso, é um tecido esgarçado pelo quê? Pelo sofrimento, pela vulnerabilidade, pela fragilidade. Então, a psicanálise é esse lugar, né, onde a gente refaz esse tecido mental, onde a gente busca, né, através das nossas conversas ou através da análise, refazer esse tecido mental para a pessoa poder escolher e fazer um uso criativo da situação. E acho que isso que é importante. Então, era isso que eu queria... Muito bom, Ana. Muito obrigado.
sensacional isso que fala. Bacana como você consegue trazer de forma tão clara e tão espontânea conceitos tão profundos e ricos, né? Eu acho que esse é o principal pilar do nosso projeto de psicanálise, né? A gente pega um filme, a gente assiste o filme, a gente fica impactado no primeiro momento, né? Aí, imediatamente, a gente já começa a pensar, o que foi isso que eu acabei de assistir? Que impacto que é esse? O que a psicanálise tem sobre esse impacto? E aí você traz isso para a gente, né? Você e a Claire dialogam nesse sentido, assim, olha, isso é muito atual, isso que a gente está vivendo. Né? O documentário traz essa atualidade desse problema que a gente vive. A Cléia havia comentado que ela tem que dar aula 8h50, né, Cléia? Seu microfone está fechado. Posso falar um pouquinho? Claro, você tem que sair 8h50 mesmo? Tem que sair. Dá para demorar um pouquinho, uns minutinhos ainda, mas assim, para não deixar todo mundo assim no desalento total, né? Até que eu estava conversando com a Ana, tem saída, gente. Sob o ponto de vista computacional, até hoje, tudo que eu venho estudando de computação, estudo história da computação, todos os problemas da computação, a própria computação busca solução para isso. Então, assim, um dos grandes dilemas que a gente tinha aqui, travava o desenvolvimento tecnológico, era o problema do armazenamento. Foi resolvido. O problema do velocidade de processamento, que faz a gente ficar em tempo real em lugares completamente diferentes, né? Se é possível isso. Resolvemos. O problema dos algoritmos que não são tão bons, né, que conseguem, sim, identificar esse aspecto aí do sujeito que é carente, que tem o problema do vício e tudo, com certeza, isso é uma busca da computação, desenvolver algoritmos cada vez melhores, que consiga, sim, fazer com que pessoas, por exemplo, que não possam ou não tenham, né, um modelo comportamental saudável para usar uma rede social da maneira de proporcionar um encontro, em chegar ter amizades, conversar com pessoas, ter contatos bons, ela possa ser protegida. Né? Esse é um caminho. A computação busca a interação humano-computador, ela vem se desenvolvendo muito. E eu, sob esse ponto de vista, eu posso te dizer que, sob esse aspecto, a computação está se desenvolvendo para buscar boas soluções computacionais nesse sentido, né? Das experiências com as redes sociais, que esse modelo de negócio ser o mais saudável possível, sob esse ponto de vista, principalmente com a inteligência artificial. Outra coisa, legislações que regulamentem esses órgãos, essas empresas, assim como a gente tem regulamentação para o jornal, para a revista, para o canal de televisão, as regulamentações que a sociedade precisa se empenhar em criar para o comportamento das redes sociais. Então, aquele modelo lá dos 3 sujeitos lá, fazendo de tudo para viciar o adolescente que já está fragilizado, que já tem um problema, isso aí precisa ser regulamentado. Isso aí não pode acontecer. E a computação vai ter os recursos e a sociedade também precisa desenvolver, cobrar e desenvolver regulamentações para isso. A gente tem a Lei Geral de Privacidade dos Dados, né, a LGPD, que é uma lei mundial, né, que já está sendo implementada há muito tempo em países desenvolvidos, principalmente onde o Facebook está, onde as outras redes sociais todas estão. Ela chegou aqui no Brasil em 2018, a partir do marco geral da internet, né, de funcionamento da internet, ela está sendo implementada, vocês devem estar vendo isso. Ultimamente, qualquer site que a gente entra tem lá políticas dos cookies, né? Política de privacidade. Você aceita? Você não aceita? Então, a pessoa tem que optar. Só que você precisa saber o que é aquilo, né? Aceitar quer dizer que a empresa está pegando os seus dados e ela se compromete a usar para fins que não ferem a sua privacidade.
né? Ela é obrigada a ter cuidado com isso. Então, quando você pega o seu dado, põe lá no aplicativo de rede social, no aplicativo de delivery, o seu dado vai ser protegido, ele não vai poder ser usado para fins que você não tenha autorizado. Então, são mecanismos para a gente ficar um pouco assim, otimista com relação a isso, porque não tem como. Se você desligar a sua conta da rede do Facebook, não vai destruir o Facebook, pelo contrário, ele está mudando, criou o metaverso, né? Que é o novo modelo de rede social que vem por aí e vai. Assim como a internet transformou a sociedade de 2000 para cá, o metaverso, o modelo de negócio deles é muito mais agressivo no sentido de criar um mundo virtual para as pessoas viverem. Tem uma pergunta aqui, acho que é da Rúbia. Este filme é um produto da programação preditiva? Não sei se, Rúbia, se você puder explicar, não sei se você entendeu o que é programação preditiva. Cadê? Onde é que está a pergunta? Ah, tá, não está no chat, não? É um chat, é lá em cima. Pô, o filme não necessariamente, o documentário não necessariamente, né? O que a gente, análise preditiva é um termo que a gente usa na análise de negócio, né, dentro de BI, que nos induz a oferecer produtos de acordo com o que é previsto, antecipando-se a demanda do cliente, oferecendo alguma coisa para ele que ele ainda nem sabe que ele quer, né? Vamos predizer que ele queira aquilo e vamos oferecer aquele serviço para ele. Eu não sei se o documentário entre dentro desse contexto, não, porque o documentário, de certa forma, ele é um alerta, né, para as pessoas, e as pessoas até ficam receosas de utilizar redes sociais, né? Então, não sei se encaixa aí dentro desse conceito. Se a pergunta foi para mim também. Não sei se a Rúbia quer complementar. Se ela quiser, você pode pedir a palavra, viu, Rúbia? A Cássia, ela colocou aqui, ó. Podemos pensar o uso das redes também dos eletrônicos em alguns momentos como uma fuga da realidade? Acho que sim. Sob o ponto de vista tecnológico, sim, totalmente. Sob o ponto de vista psicanalítico, talvez a Ana possa complementar também, isso me faz pensar, cara, no conceito do Freud, nos dois conceitos, do princípio do prazer e do princípio da realidade. Esses conceitos são conceitos muito caros para o Freud, né? Para a psicologia, assim, né? Freud, resumidamente, diz isso, né? Olha, somos regidos por dois princípios. Um princípio que busca a descarga da realização do desejo e um princípio que já é um princípio mais elaborado, que julga, que pensa, que faz assim, será que isso que eu quero realmente eu preciso? E se há um comprometimento desse princípio da realidade, automaticamente há uma necessidade pela fuga. Esse ano sai aí o Matrix 4, né? No final do ano. Acho que o Matrix primeiro fala muito disso. Né? Não sei se a Ana quer complementar também. Adorei de saber do Matrix 4, eu não sabia. Não sabia? Sai. Não. Ai, adoro. Então, eu penso que sim, né? No sentido assim, acho que isso vai no sentido que a Cléia estava falando, assim, né? De desmistificar o que é das redes sociais, quer dizer, o que pode tirar a gente da realidade, né? Depende do uso que a gente faz daquilo, né? A rede social pode ajudar a gente a entrar na realidade, pode ajudar a gente a comprar uma coisa que a gente não podia comprar, sei lá, tantas coisas, né?
assim como até uma leitura, né? Que você pode usar, né, para aumentar a tua capacidade onírica, né, a ser mais criativo, mas também pode tirar das relações, né, te tirar da realidade, ajudar você a viver num mundo fantasioso. Então, acho que o uso que se dá, né, como são os videogames, que são os jogos de muita gente, não só criança, adolescente, mas muitos adultos, que pode ajudar a integrar pessoas, jogar junto, muito legal. Tem, né, hoje em dia se fala, tem o chat, tem o áudio, tem os RPGs, então são jogos muito criativos, muito dinâmicos, mas também, dependendo do uso, pode te levar a um empobrecimento mental, né? Das relações. Acho que a É o que eu Adriana, pensei. Uhum. Acho que foi a Adriana que colocou aqui, ó. Saiu hoje decisão importante sobre a indenização do usuário que teve perfil roubado. Como a Clélia tem que sair para dar aula, talvez a gente pudesse aproveitar. Quem quiser fazer uma pergunta para ela antes dela precisar ir, que acho que o horário dela já deu, a gente pode continuar aqui discutindo, né? Mas às vezes alguém quer perguntar algo para a Clélia, aproveitar que ela está aqui nesses minutinhos finais. Oi, Lucas. Oi, Sandra. Ana, Cleia, tudo bem? Duas apresentações assim que eu achei muito importantes, assim, que se complementam, mas eu quero agradecer a Cleia. Cadê a Cleia? Sumiu, para mim está aqui. Porque você trouxe informações para mim, né, leiga na tecnologia, muito preciosas. É como se elas pudessem um pouco me acalmar, não é? Eu continuo certamente inquieta com essas questões mesmo afetivo, não é? Que a gente está se havendo, afetivo-emocionais, né? Temos, sim, nos consultórios recebido mais adictos, né? Nas redes sociais, uma forma de acalmar um pouco, né? De alguma forma, essas alguma sensibilidade, algum vazio, não é? As redes sociais, elas trazem para mim, porque eu uso pouquíssimo, né, um certo conforto. E, por exemplo, eu converso com a minha filha e eu não a abraço, eu não a beijo, mas é como se isso estivesse sendo feito, ela morando lá na Nova Zelândia. Então, isso para mim é muito precioso, né? Estar num encontro onde eu estou aprendendo com pessoas que para mim são muito valiosas, que eu tenho aqui na minha estante livros deles, assim, e estou aqui cara a cara com eles, assim, ultimamente, muito, né? Para mim é muito precioso, né? Então, eu acho que tem a ver, assim, parece que vai ficando mais claro, né, mais do que já era o uso, o que fazemos do uso, né? Mas você trouxe um certo abrandar para mim, né, que fiquei muito tomada com o filme também, eu achei assustador, né, assim, de início, né, porque são profissionais importantes, né, da tecnologia que vem a público, né, e aí te convoca, né, para estar pensando, né, como algo negativo. Oi. Aí a outra, Eu queria só falar oi. um abraço Eu de que sou a longe, filha, né? gente, que tá na Nova Zelândia. Que legal! Que legal. Tô aqui mesmo, adorando, Oi, amando ver Agatha. as carinhas conhecidas, muito feliz. E mamãe, Eu quando me tenho a chamou, falou agradecer. assim, eu fiquei muito chocada, rapidinho, mamãe, eu só vou falar isso, mamãe. Ela falou assim, eu fiquei muito chocada, você viu? E eu trabalho com rede social. Eu falei, mãe, eu vi. Mas não precisa de ficar muito chocada, assim. Ela, não sei se foi essa palavra que ela usou, mas ela falou, você viu? Ela estava muito animada, assim. Aí eu falei, não, acho que não precisa de ficar assim, achando que é isso. E eu gostei muito do começo da conversa, porque o que eu disse para ela foi isso, foi, mãe, eu acho que o meu olhar é o seguinte, é um retrato, é um espelho do que somos nós, do que a tecnologia hoje é um retrato da gente. Então, se a gente está prestando atenção em alguma coisa,
logo a gente vai ver mais daquilo. Se eu quero um carro vermelho, logo eu vou ver mais um carro vermelho. Se eu quero, né, aquilo fica mais no seu consciente. A tecnologia que falamos aqui, que citamos, é a mesma coisa. Então, é um retrato do que a gente está procurando. Se a gente está procurando, a gente vai ter mais. Muita coisa foi dita e muita coisa foi incrível, eu tô adorando, eu tô, assim, muito, muito feliz de estar aqui. Mas isso que eu falei para ela ficar calma, e eu achei que a gente conseguiu falar de tudo, foi lindo, eu tô, assim, achando o máximo, tô fazendo anotações. Então, muito obrigada. Mãe, continua também, aí. isso que a Cléia falou, né? Nós não podemos pensar que a tecnologia é maldita, porque ela só é bacana, né? A tecnologia permitiu que a Agatha e a Sandra estivessem juntas agora, aqui, né? Que todos nós estivéssemos juntos agora. Uhum. Gente, eu lamento muito, muito, muito. Obrigada, Cleia. Obrigada Muito obrigado, por estar viu, Cléia? conosco. Obrigada, Cleia. Foi Participe mais ótimo vezes. ter você aqui, viu? Muito obrigada mesmo. Adorei. Foi um prazer estar aqui, um prazer poder falar sobre isso. Tem muito mais assunto, isso é um assunto gigantesco, então espero ter outras oportunidades. Muito obrigada, Lucas, Ana, muito obrigada a todos. A gente que agradece. Deixa eu ir, porque eu tenho alunos aqui esperando. Vai lá. Um abraço, Cléia. Tchau. Tá. A gente pode continuar, viu, pessoal? Aqui. O pessoal comentou aqui, ó, chat, sobre o Walden Tour, me fez lembrar das aulas na Faculdade de Análise Comportamental, que foi dada a PUC, Cássia, deve lembrar, né, da Sandra, a gente estudando esse texto, né, do Skinner, acho que é do Skinner, né, Walden Tour? Lembrei do livro Walden Tour, de 1948, Controle Voluntário. A Virginia escreveu. Né, Virginia? É Skinner mesmo, né? Walden Tour? Seu microfone tá desligado. Virgínia, seu microfone está desligado. Obrigada. Estão conseguindo te ouvir. Se desmutou, mas a gente não está te ouvindo. Vamos continuar aqui, depois você tenta pra gente. Eu não sei o que acontece com o meu chat aqui, que aparece HB. O que é HB? O Antônio quer falar. Vai lá, Antônio, pode falar. Eu não sei se eu vou fazer a Sandra ficar preocupada de novo, mas eu acho que tem uma questão que não foi assim falada diretamente, é que essas redes, hoje em dia, são um grande balcão de negócios, né? Assim, a questão comercial é vital para essas redes, e o que a gente vem vendo, por exemplo, em relação a discussões no Congresso americano, esses profissionais que vêm dando depoimento, o que ocorre realmente, foi pela pressão, pelo resultado do que já ocorreu, né? Então, assim, igual a Cleia estava falando, assim, né? Tem legislação, mas essas legislações, elas estão sendo construídas em função do estrago que elas já fizeram, que essas redes já fizeram, né? Que essas situações já ocorreram. Uhum. Então, e aquilo mesmo que a Cleia falou, tem como você mensurar tudo, e essas redes já sabiam de antemão uma série de coisas e não intervieram, né? Porque eles descobriram que engajamentos ligados ao ódio geravam muito lucro, né? Então, eu acho que tem uma questão ética que perpassa isso tudo aí, e intervenções que poderiam ser feitas, informações que eles já tinham e que eles não fizeram, porque isso é um balcão de negócios. E como a Cleia também falou,
é uma rede enorme, né, de muitos compromissos financeiros, econômicos, e que isso, às vezes, está no lugar de uma mera troca de, né, assim, não é uma troca inocente, ou não é deixar determinado conteúdo inocentemente circular. Antônio, isso que você traz concordo plenamente. Eu acho que a Ana, de certa forma, passa por isso quando ela fala das questões primitivas, né? E o ódio é algo muito primitivo. E é isso, de fato, o ódio alimenta muito esse engajamento. E o estrago é enorme. Antônio, obrigada. De fato, eu não saio tranquilinha, não, né? Mas as informações, né, elas foram muito esclarecedoras no sentido de que eu não saio com o sentimento de que nada pode ser feito, né? Assim, eu fico pensando nessa coisa de que vai aos poucos, de uma forma muito, muito semente, né? Sendo implantadas as leis, as regras, não é? Que pode ser um facilitador futuro, não é? Quando eu falei para minha filha, nossa, você viu e tal, ela é um profissional do marketing. Então, ela fala para mim desse lugar, se acalme, né? Porque o que ela busca, né? O que se pretende no lugar onde ela atua, né? É conseguido, é conquistado. Diferente do lugar que eu atuo, né? Na psicologia, né? Que é escancarado. As dores, não é? De certa forma, elas aparecem, principalmente, eu acho, né? Nisso que, né, a Ana traz, nas adições, né, nos distanciamentos, né, na não criatividade, né, na impossibilidade de elaborar, né, sentir, essa não vivência de atropelamento, né, essa vivência de atropelamento que impede, né, uma calmaria para o pensar, para o sentir, não é? Enfim, muito bom. Eu queria contribuir um pouquinho. A outra pessoa começou a falar junto? Não, era rápido, era só o seguinte, aquilo que eu coloquei no chat não dava para explicar muito, mas a tutela jurídica está começando e ela é extremamente importante, porque até agora a gente vinha tendo decisões que responsabilizavam a pessoa que iniciava um discurso de ódio, por exemplo, mas não responsabilizavam a empresa. Essa decisão que saiu hoje é do Tribunal da Bahia. Houve um roubo de perfil, eles não estão indo atrás da pessoa que roubou o perfil, eles estão indo atrás da empresa que permitiu que o perfil fosse roubado e causou dano. Isso é extremamente importante. A tutela jurídica vai ajudar. Vai demorar, mas vai ajudar. Eu queria agradecer a Sandra pelo convite. Estou achando essa discussão riquíssima. E eu sou psicóloga e trabalho muito no contexto organizacional, com jovens, e início de carreira também, desenvolvimento de carreira, e sou avó, e fico muito preocupada com o meu netinho de 5 anos, e a Ágata, que é uma fofa, né, muito inteligente, e ela traz uma coisa que me faz pensar muito, o quanto que essas coisas todas que a gente está discutindo, e Ágata, tem a ver com a própria sociedade. E a gente vai passando aqui, eu penso, por uma das questões éticas, e quanto que essa tecnologia ainda também é um campo para a área jurídica também gigante, porque as coisas elas vão acontecer depois mesmo, a tecnologia ela vem, ela não pede permissão, ela não é regulada, ela vem, depois a regulação é que vai acontecer, não é? E a Clélia trouxe uma coisa que eu fiquei pensando, pena que ela foi embora, porque eu queria debater isso com ela também, porque ela faz uma comparação, que o jornal também gerou isso, lá no passado as revistas, mas me parece que na perspectiva da rede social, tem um outro componente que é mais perigoso se a gente vai para esse campo do inconsciente, que é a questão
do condicionamento da motivação. Porque a recompensa, ela é imediata dos likes, né? E isso é muito sedutor para o jovem, principalmente que não tem muita orientação e muita consciência, porque eu vejo que essa é a palavra-chave, assim. Não teria nenhuma questão maior se houvesse uma maior maturidade para ele poder fazer essas escolhas de forma consciente. Mas o próprio processo de ele postar algo e imediatamente ser recompensado, ele ficar nessa espera da recompensa, né, dos likes que ele recebe de volta, é extremamente sedutor. E que vai nessa perspectiva que a Ana trouxe, desse olhar, principalmente, das pessoas que são mais vulneráveis a essa sedução, que são mais frágeis na perspectiva da autoestima, né? E que traz um mundo que, na visão, não é real. Não é real. E é isso que eu penso da importância da gente ampliar essa discussão no campo da ética e no campo da consciência social também. Porque eu também concordo, a tecnologia é ótima. Eu tenho sempre muita percepção de que ela ajuda demais a gente mesmo. Mas é uma ferramenta que, se mal utilizada, ela pode ir contra tudo o que ela se propõe. E como modelo de negócio, a perversão do capital é manipulador mesmo, né? Então, eu queria discutir com a Cléia, especialmente, essa diferença que não via como os recursos do passado, eles eram estáticos, potencializado pela perspectiva dessa interação. A interatividade é outra, não dá para se comparar, no meu ponto de vista, com uma revista ou um jornal. Ponto importante esse mesmo, né, Virginia? Realmente, você tem razão. Concordo plenamente, né? Como se os telejornais fossem balas e as redes sociais são bombas atômicas. Tipo isso. E os jovens, é lógico, eles são muito mais espertos, não é? Me comparando com os adolescentes hoje, não dá para poder... Quando eu vejo os desenhos animados do passado, os programas do passado, a vontade da gente rir, de tão pobrinhos que eles eram, de estímulos. E acompanha essa velocidade, não é? Sim. O que mais, pessoal? Quem mais quer trazer uma contribuição, um questionamento, uma reflexão? Quer concluir para nós, Ana? Considerações finais? Eu acho que foi bom demais, né? Eu também acho que esse é um clima, assim, muito gostoso da gente pensar, né? Das pessoas, assim, ficarem à vontade para contribuir, ver que cada um, né? Eu acho que contribui de uma forma, vê por um ângulo, né? Exatamente tecer essa rede, esse tecido mental que faz as coisas ficarem mais ricas, mais interessantes, mais criativas. Acho que a própria alma da psicanálise é isso aí, né? O que a gente está fazendo agora à noite. Então, só tenho a agradecer ao Lucas, a todos vocês estarem aqui, né? De diversas partes, inclusive a Ágata, né? A Sandra está sempre presente, o Antônio está sempre presente também, a Adriana também está presente. O Antônio é parente da Rosana, Antônio? O primo da Rosana. Nicoliela, ok. A gente vai criando essa rede, né, saudável. Muito bacana. E a Ana Carolina é a segunda participação dos Tempos Canais, né? A gente discutiu divertidamente há um tempo atrás, também foi muito gostoso, com a Beatriz, né? Excelente, excelente. Eu estou muito feliz dos meus convidados terem aceitado o convite. Eu fico muito feliz de você também ter convidados, de você estar aqui de novo, muito bom. É a terceira vez que você participa, então, porque você também falou do Cubo, né? Cubo e as Cordas Mágicas.
Sim. Ah, não, foi do Cubo, Divertidamente não, foi Cubo, Divertidamente eu assisti. Ah, Desculpa, eu mudei o filme aqui. o próximo você vai poder pedir música, né? Vou pedir. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, viu? Até a próxima. Muito obrigada, gente. Uma boa noite. Um abraço, Obrigada, pessoal. adorei. Me chame para o próximo. Pode deixar que eu chamo assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.